Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e agora eu vou conversar com você sobre probabilidade. Nós vamos estudar alguns conceitos de probabilidade, algumas das suas aplicações e também nós vamos estudar um pouquinho da história da probabilidade. Você vai ver que a gente vai mexer muito com análise combinatória, uma das poucas áreas, da matemática, se não a única área da matemática que estuda com incertezas, é justamente a área de probabilidade, tá certo? Vamos lá, o que é a probabilidade? É muito provável que você já tenha recorrido a uma moeda para tomar alguma decisão em jogos de brincadeiras, e brincadeiras. Então você joga a moeda e pergunta, cara ou coroa? Jogou para cima, se der cara um ganha, se der coroa. Em jogos de futebol, os dois capitães dos times, se vêm à frente do juiz para escolher o campo, quem é que vai ficar com o campo, ou qual é o lado do campo que quer jogar, ou se quer sair com a bola, enfim, sai no cara ou coroa. Jogar uma moeda envolve uma situação aleatória, ou seja, envolve as leis do acaso. Existe 50% de probabilidade de dar cara e 50% de probabilidade de dar coroa. Não é possível dizer com exatidão qual que vai ser o resultado final, mas a gente sabe com certeza quantos e quais são os possíveis resultados que poderão ocorrer. No caso da moeda, são dois resultados possíveis. Quais são? Cara e coroa. Desde que a moeda não seja viciada, essa é uma jogada em que ambos os resultados têm a mesma chance de ocorrer. Quer dizer, 50% de chance de ocorrer cara e 50% de chance de ocorrer coroa. Observe aqui outros experimentos que envolvem o acaso, Prever o tempo de vida do ser humano. Existe uma série de variáveis que estão em questão. A esperança ou a expectativa de vida do brasileiro ao nascer, segundo o IBGE, em 2017 era de 76 anos. Em 1943, essa expectativa de vida era de 67,68 anos. Olha, em pouco tempo subiu bastante, quase que 10 anos, Observe outros experimentos. Prever características físicas de um bebê que vai nascer. Será que vai ter olho claro? Será que vai ter olho escuro? Será que vai ser louro? Será que vai ter cabelo castanho? Enfim. A genética é o ramo da biologia que estuda a forma como se transmite as características biológicas de geração para geração. Aí tem todo um estudo para ver quem é dominante, quem é recessivo e suas características, Como é possível chegar a esses dados? Essa é a questão, É possível saber a chance de algo acontecer? Ora, é possível, claro. É possível medir a chance de algo acontecer. Essa medida é chamada de probabilidade e é dada por uma razão entre dois números. Ora, novamente eu vou trabalhar com frações. No denominador fica o todo e no numerador fica a parte do todo, que é o evento que a gente quer estudar. Portanto, a probabilidade de ocorrer um evento é o número de eventos favoráveis, é o que eu quero saber, dividido pelo número de eventos possíveis, ou o espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral, matematicamente falando. A teoria das probabilidades é um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos que dêem os resultados prováveis ou as chances de determinado resultado ocorrer. Nós vamos analisar como isso acontece através de alguns exemplos, tá certo? Vamos lá. Para obter verbas para a formatura do terceiro ano, a equipe de Rose
rifou uma bicicleta. A rifa tinha 100 números e Rose comprou 4 deles. Aí vem, qual é a chance de Rose ganhar esta bicicleta? Então você tem 4 possibilidades em quanto? Em 100. Portanto, é 4 por 100. Tá certo? 4 dividido por 100 são os bilhetes comprados no numerador, que é o meu evento, né? Número de elementos do evento. E aqui tem um número de possibilidades de ocorrer o evento, ou o número de elementos do espaço amostral, que é o número total de bilhetes. Simplificando, dá 1 sobre 25, dividindo 1 sobre 25, é 0,04 ou 4%. Olha quantas maneiras diferentes de representar o resultado de uma incerteza, ou da probabilidade de ocorrer um evento, né? Outro exemplo, Ricardo escreveu em pedaços iguais de papel o nome de cada dia da semana. Dobrou-os igualmente, de modo que qualquer um deles tivesse a mesma chance de ser retirado de uma caixa. A pergunta é, qual é a chance de que o nome do dia da semana retirado por Ricardo comece com a letra S? Aí primeiro você vai pensar no número de elementos do espaço amostral, o número de possibilidades que existem. Existem 7 dias na semana. Então, o número de elementos do espaço amostral é 7. E o número de chances de ocorrer o evento? Pode ser segunda, terça não é, quarta não é, quinta não é, sexta-feira é a segunda possibilidade e sábado é a terceira possibilidade. Então, existem 3 possibilidades em 7, que será igual a 3 dividido por 7, que vai me dar 0,4286, que será o correspondente a 42,9%. Tá certo? Então, a chance de ocorrer esse evento é de 43% aproximadamente. Quando a probabilidade é igual a 0, quer dizer, quando não existe a menor chance de ocorrer um evento, dizemos que o evento é impossível. Quando a probabilidade é 1, isto é, existe a chance de 100% de ocorrer um determinado evento, nós dizemos em estatística que este aí é um evento certo, ele vai ocorrer, tá certo? Então, corresponde a 100%. No Brasil, há várias loterias cujas apostas são realizadas em todas as lotéricas, né? Em certa loteria são sorteados 6 números de um total de 60. Quem não conhece a Mega Sena, não é verdade? E as pessoas que acertá-los recebem um prêmio que pode ser milionário. Quem acertar os 6 números tem uma chance muito grande de virar um milionário. Existe também a possibilidade da gente ganhar na loteria se nós acertarmos apenas 5, que é a quina, ou 4 números, que é a quadra, tá certo? Então, qual que é a probabilidade de ocorrer o evento? Então, o número de possibilidades de ocorrer esse evento é uma combinação. Por exemplo, se eu fizer um jogo, apenas um jogo com 6 números, então a probabilidade de eu ganhar a loteria com um jogo apenas de 6 números será de uma chance em 50.063.860 possibilidades, né? Nesta loteria, na Mega Sena, o apostador deve escolher de 6 a 15 números. Dentre os 60 disponíveis em cada cartela, tá certo? E para apostar 6 números, que é a aposta mínima, o custo é de R$ 4,50. Porém, pode-se apostar até 15 números. Lógico que como aumenta as possibilidades de você ganhar na Mega Sena, esse jogo vai ficar mais caro, aumentando consideravelmente as suas chances de ganhar, e a cada número extra apostado, o preço aumenta. Vamos lá. Hoje,
um estudo recente. Se eu jogar apenas 6 números na Mega Sena, a minha chance é essa, é 1 em 50.063.860. Se eu jogar 7 números, olha como aumenta o número de possibilidades. É 1 em 7.152.000, mais ou menos. Se eu jogar 8, é 1 em 1.787.995. Tudo eu uso a regra da combinação de N elementos K a K, isto é, aqui eu tenho combinação de 8, 6 a 6, aqui eu tenho combinação de 7, 6 a 6, e combinação, aqui no caso, combinação de 60, 8 a 8, 60, 7 a 7, 60, 6 a 6. Se eu jogar 15, eu vou ter uma chance, vai ser combinação de 60, 15 a 15, eu vou ter uma chance em 10.003 de acertar, quer dizer, aumenta bastante a minha chance de acertar na Mega Sena. Agora vamos ver o valor de cada jogo desse? Olha aqui, se eu jogar 6 números, eu vou pagar R$ 4,50. 7 números, R$ 31,50. Olha como aumentou bastante o valor do jogo. E se eu jogar 15 números, eu vou pagar R$ 22.522,50. Vejam bem que é uma fortuna considerável para eu fazer um jogo, né, com 15 números. Então, a probabilidade, essas questões envolvendo a teoria elementar das probabilidades já eram objeto de estudo desde a antiguidade. Mas foi no início do século XV que as discussões em relação ao jogo de azar, então, surgiu de fato o aumento do interesse pelo estudo das probabilidades através dos jogos de azar. Aquele em que a perda ou ganho depende exclusivamente do acaso, aleatório, isto é, pela sorte. É jogar dados, jogar 2 dados, o jogo de cartas, né, o jogo de baralho, enfim. Passaram a ter um tratamento matemático mais sistemático, só depois do jogo de azar. Um dos primeiros impressos acerca desse assunto está na Suma de 1494, do frade franciscano italiano Luca Pacioli. Ele viveu de 1445 e 1509. Então, ele começou a estudar as possibilidades de se ganhar ou não um jogo. A partir daí, vários estudiosos contribuíram para a sistematização acerca do estudo das probabilidades. Entre eles, os franceses Blaise Pascal, foi o autor e o criador do triângulo de Pascal, quando a gente estuda em análise combinatória, lembra, aplicando as regras de combinação, e Pierre de Fermat, que é chamado príncipe dos matemáticos, ou então ele era considerado príncipe dos amadores. Por que dos amadores? Porque ele era um juiz, ele não era um matemático profissional, mas ele tinha tudo para ser um rei dos matemáticos, porque ele conhecia muito as teorias matemáticas na época, aos quais geralmente era acreditada a origem da teoria das probabilidades, graças a esses dois aqui, ó. No século XVIII e século XIX, essa teoria continuou a ser desenvolvida com contribuições de grandes matemáticos, entre eles Jacob Bernoulli, né, um dos irmãos Bernoulli, cujo livro Ars Conjecturandi, dedicado exclusivamente às probabilidades, foi publicado póstumamente, isto é, depois da morte dele, em 1713. De posse disso, nós vamos resolver na próxima aula alguns exercícios sobre probabilidades. Nós vamos ver na prática como é que a gente faz e resolve alguns exercícios envolvendo essa teoria das incertezas, a probabilidade. Até a nossa próxima aula.